Graça e paz a todos, eu sou o pastor Dieliton e este é o canal Ide Anunciai. Eu quero falar um pouco com vocês sobre igreja. As pessoas têm uma concepção distorcida ou equivocada do que é igreja. Primeiro, ninguém vai à igreja, porque o crente já é a igreja, já está na igreja. A igreja é um corpo com vários membros, um organismo vivo, que se manifesta nessa sociedade, nesse mundo civil, sendo uma instituição registrada. E não tem como fugir disso. O certo, biblicamente, não é chamar o ímpio para ir à igreja. Mas o correto, biblicamente, é a igreja ir até os ímpios, evangelizá-los. E esta é a diferença do culto para o evangelismo. O culto é a relação da igreja com Deus e o evangelismo é a relação da igreja com as pessoas perdidas. É claro que todo mundo sabe que a igreja não é templo, prédio, salão, imóvel, feito de tijolo, de concreto, de cimento. A igreja, ela é viva, ela é ativa, ela está em movimento. Ela é o verdadeiro tabernáculo de Deus, a igreja móvel. A igreja não abre e nem fecha as portas. As portas do inferno, a força do demônio, do diabo, nunca vai prevalecer sobre a igreja. As trevas não prevalecem sobre a luz. Então a igreja não abre nem fecha. Você tem, às vezes, são denominações entrando em falência e decadência. Você vê, às vezes, imóveis que um dia foram comprados, construídos por crentes, que hoje se tornaram boates, bares, museus. Mas por quê? Porque a verdadeira igreja, ela está em movimento, ela vai de país em país, de estado em estado, cidade em cidade. A igreja, que é feita de pessoas morrem, pessoas nascem, uma geração de cristãos morreu, e aí talvez outra geração não seguiu a mesma fé, como está no Antigo Testamento. Sempre quando Deus avivava uma geração, a tendência é que a próxima geração viesse se acomodar e não dar valor à reforma feita anteriormente. Então, não se pode deter a igreja. O Senhor Jesus nos deu a chave do reino dos céus. O Senhor Jesus nos abriu uma porta que ninguém pode fechar. Ele nos mostrou um vivo novo caminho que conduz ao Pai. Em muitas coisas que nós falamos, nós deveríamos substituir a palavra igreja por denominação, instituição, e acabaríamos com muitas más colocações. Eu não falaria mal da esposa, da mulher, da noiva, da namorada de ninguém, senão arrumaria briga, problema, né? O marido, o homem viria bravo, querer me matar, atirar em mim. Então não é bom falar mal da mulher dos outros. E assim como nós podemos falar mal da noiva de Jesus, da esposa de Deus. Então isso é muito perigoso. As nossas colocações, as nossas palavras devem ser bem prudentes e avaliadas. Não existe isso, eu vou sair da igreja ou eu vou mudar de igreja. Ninguém que é cristão verdadeiro sai da igreja ou muda de igreja. A igreja somos nós. A igreja, ela é una. A igreja, ela está unida. A igreja está em comunhão, tem afinidades, tem amizade, tem aliança. Não há divisão. Esta suposta divisão de placas denominacionais, ela, na verdade, não divide os verdadeiros cristãos, porque as placas da denominação se faz necessária por causa da sociedade que nós estamos inseridos. Essas instituições civis registradas com o seu CNPJ são as organizações de uma igreja que é grande demais, que se manifesta em vários países, estados, continentes, com suas culturas, usos e costumes peculiares, e assim tem suas próprias organizações, mas que na maioria das coisas nós temos unidade, nas principais coisas nós temos unidades
com coisas secundárias que às vezes são diferentes, e aí a gente discerne as denominações. Mas não há acepção de pessoas, partidarismo, politicagem, porque a igreja é formada de todos os povos, nações, tribos, línguas, etnias, pessoas de todas as cores, classes sociais, níveis intelectuais. Ela é formada de pessoas de todos os tempos. A igreja visível é formada de todos os salvos que estão em várias igrejas e que existiram aí na história da humanidade. Deus, ele habita no indivíduo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas, de maneira nenhuma, nós vamos desqualificar o templo, o tabernáculo, a congregação, o anexo, aquela comunidade. De maneira nenhuma, nós vamos anular o templo, porque a Bíblia também não proíbe, a Bíblia também não é contra, apenas algo neutro. Mas se a igreja é tão grande, você vai às vezes num bairro, tem várias denominações. Se fosse juntar todos os cristãos para cultuar numa casa, no quintal, na sala da casa de alguém, é claro que não iria caber. Iria lotar o quintal, os cômodos da casa, a calçada, a rua, e se tornaria um incômodo. Os carros querendo passar, as pessoas querendo se locomover e os crentes atrapalhando. Então é muito mais confortável, mais viável, é lícito e é conveniente construirmos imóveis para acomodar a quantidade de crentes que existem para a glória de Deus, porque são muitos, graças a Deus. Então, nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não habita no piso, no azulejo, Deus habita nos crentes. Isso qualquer um sabe, qualquer um entende. Mas as pessoas falam isso como se o templo fosse algo pecaminoso, quando não, porque nós temos um local, um endereço, um lugar onde os cristãos verdadeiros se reúnem. E isso pode ser numa casa, pode ser numa chácara, numa fazenda, no sítio, pode ser no rio, no mar, pode ser em vários lugares. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu. Ali está a igreja montada. O quebra-cabeça se monta com as peças. A igreja, o corpo de Cristo, se monta com os membros do corpo de Cristo. E isso pode se fazer em um lugar que nós escolhemos, um terreno, nós compramos um terreno, construímos uma igreja para ali ter várias cadeiras, ter o som, ter os banheiros, para acomodar todos os membros, que são muitos. Então isso, na verdade, é bom. Pode ser que existam algumas coisas negativas, como construir templos faraônicos, templos de ouro, de cristal, cheio de luxo e regalias, que isso é claro que se torna reprovável. Mas quando não há nenhum problema. A igreja é o indivíduo, é a pessoa. Deus habita em nós, Emanuel, Deus conosco. Só que quando nós falamos muitas das vezes de igreja, muitas vezes as pessoas querem falar mal da igreja, eles sempre estão generalizando, por causa de um pastor, todos são ladrão, por causa de um pastor ladrão, todos os pastores são ladrão, por causa de uma igreja que só dá ênfase em dinheiro, todas as igrejas pensam em dinheiro, por causa de algum crente que fica fofocando a vida dos outros, eles generalizam como todos os crentes fossem fofoqueiros, o que não é verdade. Isso é uma grande injustiça a gente generalizar. Porque eu não represento todo mundo e todo mundo não me representa. Cada um fala por si mesmo e diante da justiça do governo do Estado, cada um responde por si mesmo, todos que são maiores de idade. Assim também a salvação individual e eu que vou me tratar com Deus individualmente, pessoalmente. Então, generalizar é muito perigoso, é uma injustiça. Muitas pessoas têm se equivocado. Então, tome cuidado quando você usar a palavra igreja. Cuidado com suas colocações, cuidado com a generalização das coisas, dos pontos negativos. Cuidado para não incriminar pessoas inocentes. Isso tudo é pecado, falso testemunho. Nós, a igreja verdadeira, não vive fazendo prosélito, ou seja, indo atrás das pessoas para converter elas à nossa igreja, à nossa instituição, à nossa denominação, porque isso é proselitismo. A igreja verdadeira não faz isso. A igreja verdadeira
não quer encher a sua religião de pessoas, mas quer encher as pessoas de Deus. E essas pessoas que vão sendo salvas, o Senhor vai acrescentando à sua igreja, ou seja, eles passam a se juntar conosco, somam conosco, passam a conviver e andar conosco. E aí nós vamos escolher um local, um endereço, um imóvel alugado, comprado, construído, para nós, de uma maneira melhor, cultuarmos ao nosso Deus. Então temos que ter discernimento do que é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. E nós sempre estamos juntos, nós somos um, nós estamos unidos. Eu sei que muitas pessoas dão ênfase em pequenos detalhes, mas nas coisas mais importantes, nós todos estamos em comunhão, na luz. Graças a Deus, nós podemos dar a paz do Senhor a irmãos de várias denominações, de várias igrejas, né? E o requisito é que esta pessoa que se diz ser igreja dê o testemunho, né, de uma igreja verdadeira. Aí nós estamos em comunhão. Mas quando as pessoas que dizem ser igreja não são, na verdade, na prática, então não há uma comunhão mesmo. Aí há uma divisão. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha falar mais e melhor ao vosso coração. O que você acha sobre esse assunto? Muitas pessoas falam sobre igreja. Você já ouviu pessoas falarem mal da igreja ou bem da igreja? Você já viu pessoas expor sua opinião sobre a igreja, né? Os chamados para fora, a Assembleia dos Santos, o povo zeloso, o povo adquirido? Deixe seus comentários aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.